45% maior do que ele recolheu no mesmo mês do ano passado. Nós não estamos, na realidade, pagando contas, porque os precatórios estão aí, estão sendo resolvidos, então não estão sendo pagos. Nós não estamos acertando a situação do Banespa, o governo não está pagando. O governo está arrecadando, está colocando, as estatais estão dando lucro. Então, o São Paulo não está assim num buraco tão grande, nem foi deixado num buraco tão grande quanto se queira fazer e imaginar. Eu gostaria apenas, no tocante a esse assunto que nós estamos tratando, da renegociação da dívida, em primeiro lugar dizer o seguinte: a tendência que nós temos acompanhado, e nós estamos vendo isso aqui pelas eleições municipais, em todo o Brasil, é de que o prefeito que trabalhou bem, ele está fazendo o seu sucessor. Então eu até não tenho nada contra a reeleição, mas veja só, o prefeito está fazendo o seu sucessor, que é do seu partido, que vai continuar o trabalho que ele fez também, e não vai ter interesse amanhã em jogar dívida para o seu parceiro, para o seu companheiro de próprio partido. Então, nesse sentido, eu acho que também não tem problema nenhum a continuidade. E o seguinte, o governo federal está fazendo isso, está ajudando, eu acho que precisa socorrer os estados, mas ele tem que imprimir regras severas, porque senão ele vai hoje lá, ele liquida a fatura, ele resolve o problema do estado, o governador, ele acaba não entrando em regras firmes no sentido de trazer o seu cinto apertado, de resolver os seus problemas, de adequar o seu orçamento aos seus gastos, a semana que vem o governo federal vai ter que ir lá e vai ter que recorrer de ajudar o Estado de novo. Então vamos fazer isso, mas vamos ter a clareza de impor regras rígidas para que isso possa acontecer. Até porque isso vai passar pelo parlamento. E aí nós vamos estabelecer regras realmente muito rígidas. Agora, eu queria dizer uma palavrinha só. A recuperação das empresas de São Paulo não foi tarefa fácil, elas estavam todas deficitárias. Então, para elas saírem do prejuízo e começarem a dar lucro, é porque o governador Covas teve que fazer um esforço forte. Agora, Rosa, e tinha, assim, 3 bilhões de dívidas de fornecedores e 4 de precatórias. Rapidamente, que não foram pagos ainda. Até agora, porque tem onde tirar. É. Você, como deputado estadual, pressione para resolver a questão do Banespa, porque no final do ano não tem mais prorrogação de intervenção, e você, não. como federal também. Não, mas uma frente mas aqui, eu digo a Assembleia comum. Legislativa tem que fazer esse trabalho. Lá em Brasília a gente vai fazer a nossa parte. Mas aqui, senão o Banespa vai pro buraco. Nós estamos fazendo. Bom, então vamos unir esforços aí para salvar o Banespa e também o Estado de São Paulo. Afinal de contas, os governadores precisam tocar o progresso desse país. Vivemos uma nova era e essa nova era tem que gerar empregos, novos investimentos para o Brasil se tornar uma grande potência econômica no próximo século. Nós ficamos por aqui e voltaremos na segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Por favor, doutor Jacinto Santos. Muito prazer em recebê-lo. Ele, além de ser prefeito, é o presidente da Câmara Municipal, não é? Como está o senhor? Obrigado. Muito prazer. Por favor, vamos sentar aqui. Como se passou na sua cidade essa festa que foi a reunião das comunidades de língua portuguesa? Foi um grande acontecimento cultural, porque foi logo a seguir à comemoração de Lisboa. E teve também uma grande oportunidade por ter coincidido com as comemorações do 20º aniversário da independência de Cabo Verde. Foi uma atividade cultural multifacetada, com teatro, música, artes plásticas, digamos, um grande acontecimento cultural. Que beleza, isso nós podemos levar a cidades diferentes. A cidade de Praia é porque também tem praias? Ela é litorânea? Evidentemente, nós somos 10 ilhas, no pleno Oceano Atlântico, e estamos por todo lado temos praia, não é? Em toda a volta? Em toda a volta. E é praia precisamente porque está em volta da... O nome é porque ela é essencialmente de praias. Exato. O senhor chegou a conhecer alguma coisa do Rio de Janeiro, na sua oportunidade aqui? Não muita coisa, é a segunda vez que estou na cidade do Rio de Janeiro. Tem que vir mais, já. Espero que sim, porque preciso conhecer o Rio de Janeiro profundo, não é? As pessoas, a realidade das favelas, o cotidiano e, sobretudo, a vida cultural do Rio de Janeiro.
visita, essas viagens vão dar para uma muita parte coisa. muito bonita, porque o Museu Histórico Nacional é muito rico em verdade portuguesa e brasileira, porque lá nós podemos encontrar a história dos nossos dois imperadores, né? E também o senhor deve ter visto o que Dom João VI, o grande carioca, fez no nosso Rio de Janeiro, que ele instalou os maiores prédios mais bonitos, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, e houve uma linda exposição de 1800. Enfim, eu acho que vocês tiveram um pequeno apanhado a respeito do Rio de Janeiro. Nós vamos chamar nossos comerciais e voltamos já. Apresento 3 opções de lavadoras de... A UCLA é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Para simplificar, é mais complicado. Tem mais alguma coisa? Cidades capitais luso-afro-asiáticas. Tem menos letra em UCLA, hein? O último A serve para tudo. E é uma organização muito importante para nós. Aliás, há mais de 10 anos nasceram 2 associações muito importantes para aquilo a que nós costumamos chamar o mundo ibero-americano, que foi a União das Cidades Capitais Ibero-Americanas, inspiradas por um grande político, um homem notável da cultura, que foi Henrique Tierno Galvão, um alcaide de Madrid, que juntamente com o presidente do município de Lisboa da altura lançaram essa união e logo a seguir a União das Capitais de Língua Portuguesa. E é importante, o Presidente da PAIA poderá detalhar, tem participado muito, mais do que eu mesmo, nas iniciativas da UCLA, porque normalmente é o Presidente da Câmara, o Prefeito de Lisboa que está presente nas iniciativas. Desta vez ele não pôde e pediu-me, e para mim é sempre um prazer vir ao Rio. Ora, e nós recebemos com muita gosto. Mas a UCLA é muito importante porque permite que as cidades troquem experiências, que participem na divulgação desta cultura, que é uma cultura com muitos pontos comuns. Um dos eventos anuais mais importantes é precisamente aquele que o Rio acolhe este ano, a capitalidade da língua portuguesa. Há um conjunto de outras atividades de formação profissional, por exemplo, nós podemos receber em Lisboa técnicos municipais de qualquer outro município para ações de formação, podemos acolher estagiários durante algum tempo e temos feito isso, mas eu deixava... Por favor, seu ângulo de visão. A UCLA é uma associação muito particular, diria sui generis, porque é das raras associações que alberga no seu seio o poder municipal, o poder público e as empresas. Tem como membros as cidades e as empresas. Isso resulta do seguinte: eu acho que foi uma simbiose, uma fórmula muito feliz encontrada pelos seus inspiradores, nomeadamente o ex-presidente da Câmara de Lisboa, o engenheiro Nuno Abacassis, de transmitir uma mensagem muito clara. As cidades constroem-se com a administração municipal, mas também com a participação do setor privado. É o setor privado que produz a riqueza e cabe ao poder municipal criar o quadro, funcionar como instrumento desse desenvolvimento, criar o ambiente necessário ao desenvolvimento social e cultural. E a UCLA, de facto, foi uma forma que conseguiu esta parceria tanto desejada, tanto falada entre o setor público e o setor privado. E o atual Presidente da República, que foi um dos grandes animadores da UCLA, o Dr. Jorge Sampaio, dizia há pouco tempo na cidade da Praia que a UCLA foi, inclusive, digamos, uma mola, uma precursora da CPLP. Ele compareceu à sua cidade ainda como prefeito, na verdade? E esteve lá como presidente. E já voltou como presidente. É porque ele esteve almoçando conosco aqui, com Adolfo, como prefeito, e nós tínhamos certeza que ele haveria de ganhar. De forma que penso que a UCLA tem sido um instrumento que, face a uma projeção internacional que já tem hoje, que ganha hoje, e é muito conhecida, tem assento nas Nações Unidas, é reconhecida pelo Unesco e tem agora pela frente novos desafios, que são os desafios que se colocam também aos países no próximo milénio, que é de tornar mais competitiva, mais mobilizadora de recursos
e mais interventora no sentido de ajudar as cidades-membros e as empresas a participarem de uma forma efetiva na resolução dos problemas dos cidadãos, efetivamente. Então ela é um órgão não somente de difusão da língua portuguesa, e ela não é somente um órgão de associação de membros de língua portuguesa, como é um órgão político que procura ajudar as pessoas que estejam nessas capitais, nessas cidades de língua portuguesa. Estou certo? Sim, procura atrair para as cidades o investimento não só público, como o investimento de outros parceiros. E nesse aspecto a UCLA é capaz de ser, daquelas que eu conheço, é a única, não sei se o prefeito da Praia conhecerá outras situações idênticas, é capaz de ser a única, pelo menos talvez a primeira, organização de cidades que tem como parceiros membros entidades que não são administrações municipais. Tem empresas, tem bancos. Ela é não governamental, não é? É não governamental, mas os parceiros estão, digamos, a participar da mesma forma. Os municípios e as empresas que fazem parte da associação e que naturalmente têm um olhar mais interessado sobre estas cidades que estão noutros continentes. Nós também participamos assim, dessa forma? Rio de Janeiro e Salvador, que foram as duas cidades mencionadas nesse encontro no Rio de Janeiro. Nós também participamos dessa forma? Sim. Por natureza, a UCLA é uma organização das cidades, daquelas que foram as capitais, não é? Verdade. Tanto as cidades capitais, aquelas que foram capitais no passado. A Praia é a capital de Cabo Verde, no capital de Cabo Verde. Antigamente foi Ribeira Grande, mas isso no século XV. Mas ainda tem um outro elemento importante, é que na Assembleia Geral de Santo Tomé e Príncipe ainda decidimos albergar no nosso seio as organizações não governamentais, as fundações, as associações, dentro de uma perspectiva de criar aquela trilogia de desenvolvimento, a administração municipal, as associações e as empresas, o setor privado. O que de facto deverá ser a síntese em miniatura daquilo que deveria ser as políticas macroeconómicas. Na verdade. Na verdade. Agora, a nível local sintetizamos isso. E tem havido resultados? Eu estou surpresa agora. Tem havido resultados efetivos? Há resultados muito concretos. Por exemplo, a UCLA fez uma escola em Bissau. Ainda em Bissau, o presidente Sampaio contou-me este episódio porque diz ele que foi dos momentos mais emocionantes da vida dele. Bissau, a capital da Guiné, esteve durante muitos anos sem iluminação pública. É mesmo? Porque a iluminação pública tinha avariado depois da descolonização e não funcionava mais. Então, alguém levou um transformador de lá, uma peça? Não, enfim, todo o sistema estava avariado. E então, antes de uma reunião da UCLA, foram alguns técnicos da Câmara de Lisboa para Bissau para repor toda a iluminação. E o momento em que, pela primeira vez em muitos anos, se acenderam as luzes na rua, havia crianças que viam luz na rua pela primeira vez na vida. E o Presidente Sampaio conta-me isto como sendo um dos momentos mais emocionantes da vida dele. Evidente, né? Ele participar de uma coisa dessa. E, portanto, além deste tipo de iniciativas, pois há hoje muita gente, técnicos municipais, que estiveram em ações de formação, algumas altamente especializadas, promovidas pela UCLA. Penso que o Presidente poderá também dar exemplos de outras ações. Tem projetos importantíssimos, por exemplo, o mesmo se passou também com Santo Tomé, desde a independência que não tinha iluminação pública, foi a ação da UCLA. Na Praia é a biblioteca infantil juvenil, em Luanda, a limpeza da cidade. Em Luanda, o saneamento. Depois as produções culturais, edição de discos, é muito mais importante do que eu calculava, né? Então nós vamos ter depois uma reunião para falar a respeito somente da UCLA, o que ela tem trazido de importante. Eu peço aos senhores que quando retorne ao Brasil, eu sei que o senhor vai retornar brevemente, né? Então que o senhor me procure, para que eu saiba quando o senhor vem, mande um fax, para que nós possamos chamá-lo, para saber, o senhor também, para saber exatamente o que mais tem sido feito. Porque a UCLA, para mim, é uma congregação de muito maior porte e importância. Agradeço aos senhores a vinda, eu sei que não estão aqui passeando, estão a trabalho, mas eu não posso encerrar sem deixar aqui o meu preto de saudade ao nosso amigo representante da RTP, o Varela, que
que a filha dele hoje, que é a representante da RTP aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas o senhor Varela foi quem nos levou, inclusive todo o pessoal da UCLA na ocasião em que esteve aqui, os países de língua portuguesa. Nós recebemos, inclusive, aqui no Russell, recebemos em Teresópolis, com muito prazer, muita alegria para nós todos. Portanto, nossa homenagem a vocês e a saudade para Varela. O que a senhora fica fazendo ao meu dia de domingo? Ah, almoço, né? Então, corre pra frente da televisão.